Bora começar mais um devocional. E dessa vez eu quero falar sobre Maria e Marta. Eu vou estar trazendo sempre alguns temas específicos, mas dessa vez foi com base em algumas indicações que eu fiz lá no Instagram. Se você não me segue, passe a seguir @NataliaNascimento_OFC oficial. E dentre uma das coisas que vocês me pediram para falar foi sobre vida com Deus. E aí dentro disso eu me lembrei de Maria e Marta. E eu queria também, em breve a gente vai estar com os vídeos mais regulares, mas eu vou estar trazendo séries sobre as mulheres da Bíblia, sobre o que a palavra diz, sobre como nós podemos aprender com ela e nos desenvolver a realmente viver conforme aquilo que a palavra diz e pegar exemplos de mulheres inspiradoras e trazer isso para o nosso dia a dia, trazer isso para as nossas vidas, tá? E bora começar, bora lá. Maria e Marta. Lá em Lucas 10:38, eu quero que você abra comigo, bora lá. Lucas 10:38 vai dizer assim: E quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o que... Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, e então Jesus... Então, vamos lá. Lucas 10:38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta, agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, e então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga a que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que a gente está vendo aqui? Nesse contexto a gente está vendo falar de Marta e Maria, duas irmãs de Lázaro, e Jesus, ele vai até, seguindo viagem, né, e vai até essa aldeia e se hospeda na casa delas. E aí, de início, a gente sempre vê muita gente falando sobre Marta, sobre Maria, e a gente vê muitas das vezes as pessoas falando como se Marta fosse má e Maria fosse boa. Só que não existe nem bom nem mal aqui, existem duas mulheres e existem o Senhor Jesus. E cada uma, a partir da sua perspectiva, a partir do seu momento, escolhe se relacionar com Deus de uma forma diferente aqui nesse ponto. E a primeira que nós vemos é Marta, uma mulher que era hospitaleira, uma mulher que era acolhedora e que quis receber Jesus na sua casa. Marta desejou e ansiou receber Jesus na sua casa, ela traz o Senhor para sua casa, tanto é que o texto já vai começar dizendo que certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Então, de início, a gente vê aqui que quem acolheu e quem recebeu de fato Jesus foi Marta. Só que Marta recebeu-o em sua casa, mas Maria o recebeu em seu coração no sentido de estar pronta para ouvir a palavra, no sentido de estar pronta para ouvir o Senhor, no sentido de estar pronta para conhecer o Senhor e de receber o seu ensino. E nós temos essas duas mulheres diante do Senhor, e eu não sei você, mas eu também me coloco nesse momento e eu me identifico, e a gente consegue se identificar, e às vezes em algum momento da nossa vida a gente está meio que Marta, e às vezes em outro momento da nossa vida a gente está meio que Maria. Então, às vezes a gente está mais para ouvir e receber o ensino, às vezes a gente está agitada com as coisas que tem para fazer. E aí nós temos essas duas mulheres. Maria, que se focou em receber aquilo que ele ensinava. E Marta, que se focou em fazer aquilo que precisava ser feito para ele. Só que aqui a gente tem um ponto. As duas se aproximam de Jesus, só que de maneiras diferentes. E isso nos ensina como estar com ele. Isso nos ensina sobre que às vezes a gente pode estar com ele sem de fato estar recebendo dele. Como assim? Às vezes você pode estar num momento da sua vida em que você pode estar na presença de Deus, mas você de fato não está recebendo tudo aquilo que Deus tem para você. E olha a chave, isso é muito importante, a gente precisa se alertar. Porque às vezes você pode estar diante da presença, diante do Senhor, mas não está ouvindo e recebendo de Jesus. Porque Marta estava na mesma casa que Jesus.
Maria também estava na mesma casa que Jesus. Entenda, Marta acolheu e recebeu Jesus na sua casa. Só que depois do momento em que ela recebe Jesus na sua casa, ela ao invés de focar em receber aquilo que Jesus tinha para trazer, para entregar e para dar a ela focou naquilo que ela acreditava que ela podia fazer e dar ao Senhor. Ela focou em querer fazer uma recepção, ela focou em querer fazer as coisas, ela se esmerou nisso. Entenda, não é que esteja errado o fato de você focar e querer dar o melhor ao Senhor. Mas entenda, você não pode dar apenas o serviço pelo serviço. Você não pode fazer apenas o serviço ao Senhor sem estar pronto para receber aquilo que o Senhor tem para dar a você. E Marta focou nisso. E que a nossa intenção diante de se aproximar de Jesus não seja questionar o quanto nós podemos fazer a Ele, ou o quanto as nossas expectativas estão naquilo que pode ser feito, porque aqui também nós vemos, isso é muito comum com a gente mulher, é que a gente cria expectativa naquilo que a gente vai fazer, mas a gente também cria expectativa naquilo que o outro vai fazer. Porque a partir do momento em que Marta recepciona Jesus, ela não estava contando só com aquilo que ela podia fazer para Jesus, mas ela começou a contar também que Maria fosse ajudar ela naquilo que ela tinha se programado para fazer para Jesus. Olha isso. Quer ver? A gente vê isso aqui no versículo 40, que fala que ela começou a se agitar e ela começou a ficar agoniada de tal forma que ela se aproxima de Jesus e indaga a ele se ele vai deixar Maria ficar sentada aos pés dele ouvindo enquanto ela está trabalhando. Ou seja, o coração dela não estava em ela apenas servir ao Senhor, em ela apenas dar o melhor dela ao Senhor, mas ela estava contando que Maria também se levantasse e fosse fazer junto com ela aquilo que ela queria entregar ao Senhor. E quantas vezes nós vemos pessoas frustradas dentro da casa do Senhor, nós vemos pessoas frustradas com a vida, nós vemos esposas frustradas diante do casamento porque ela contava que o marido fosse fazer junto com ela contava que o filho fosse fazer junto com ela contava que os pais, ela contava que alguém fosse junto com ela se dedicar ao que ela queria fazer. Então, essa é uma chave muito importante. Quando você propor algo no seu coração de entregar a Deus, você propôs no seu coração. Então, você vai doar e dar o seu melhor. Mas não se inquiete se alguém não participa junto com você. Não se inquiete se as expectativas que você criou para alguém fazer isso com você não funcionaram, porque são expectativas que você fundamentou no seu coração, mas o outro às vezes não está com a mesma expectativa. E você precisa entender o seu momento e também entender o momento do outro. Então, eu quero fazer uma ação social para Jesus, eu quero ir ajudar os necessitados. Pronto. Mas eu quero que todo mundo vá comigo. Não. Se você propôs no seu coração, honre ao Senhor com o seu coração e faça aquilo que você se propôs. Não crie expectativas de que o outro também vá fazer junto. Se fizer, ótimo. Mas se não fizer também, ótimo. Porque você que propôs a entregar aquilo ao Pai. Só não permita também que aquilo que você se propôs a entregar roube o seu coração diante dele. Amém? Então, nós vemos isso aqui. Marta, ela colocou no seu coração de fazer isso, de entregar essa recepção, de fazer essa recepção para Jesus na sua casa, mas ela estava contando que Maria fosse ajudar ela, então ela estava com expectativa não só no que ela ia fazer, mas ela queria que o outro fizesse, ela estava com expectativa de que Maria também fizesse. E para que a gente possa realmente desfrutar do máximo de Deus, a gente precisa, isso vai exigir de nós, na verdade, ter um coração humilde e quebrantado, e isso a gente aprende com Maria. Maria, ela se aproximou de Jesus, só que de uma forma diferente. Enquanto Marta se aproximou de Jesus com um questionamento sobre o que o outro deveria fazer, Maria se aproximou de Jesus com uma intenção de saber o que ele tinha a dizer. Olha que chave. Marta se aproxima de Jesus. Maria também se aproxima de Jesus. Maria se aproxima de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Marta se aproxima de Jesus para dizer aquilo que ele deveria dizer. Meu Deus. Marta se aproximou de Jesus para dizer, não, o Senhor tem que falar algo, o Senhor tem que fazer algo. Quantas das vezes nós estamos na nossa oração, no nosso momento com Deus, a gente quer se aproximar de Deus para dizer, não, o Senhor tem que colocar isso no coração do meu marido, não, o Senhor tem que colocar isso diante dela, não, o Senhor tem que dizer para ela, não, o Senhor tem que fazer. Não é você que determina aquilo que Jesus tem que fazer. Não é você que determina aquilo que Deus tem que fazer. Mas se aproxime do Senhor com o coração disponível, com o coração apto, com o coração humilde, ensinável.
para ouvir aquilo que ele tem a dizer, para aprender e receber aquilo que ele tem para falar e para dizer a você. Um coração ensinável. Nós precisamos ter isso muito claro nas nossas vidas. Nós precisamos ter um coração humilde e ensinável. Não se aproxime de Jesus para questionar o outro. Não se aproxime de Jesus para indagar o pecado do outro. Não se aproxime de Jesus por causa do outro. Se aproxime por causa de você. Por causa da sua necessidade de conhecer mais dele. Por causa do seu anseio e da sua necessidade de provar mais de Jesus. Esse deve ser o motivo pelo qual nós nos aproximamos dele. Esse deve ser o motivo pelo qual nós nos achegamos a Jesus. Para ouvir aquilo que ele tem a dizer, para aprender e crescer com aquilo que ele tem para falar para as nossas vidas. E Maria tinha esse coração, tá? Então aqui, como eu disse, nós vemos Marta, uma mulher hospitaleira, uma mulher que se esmerou em dar o seu melhor ao Senhor, só que durante o processo ela quis contar com seu esforço próprio e queria também contar com o esforço do outro. E ao não encontrar o que ela tanto esperava, o que ela tanto expectava, ela foi ficando inquieta, irritada e começou a murmurar. Olha como isso é um passo. Se você ler lá no versículo, você vai ver que isso está bem claro lá. Jesus vai falar para ela, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E isso ocasionou nela a murmuração, que foi o fato dela ir até Jesus questionar e indagar o porquê ele não estava fazendo nada dessa situação, diante disso. E sabe, eu percebo aqui que diante de tudo isso, ela acaba perdendo. Isso gera um alerta em nós. Porque nós precisamos fazer as coisas para o Senhor com alegria. Alegria de coração, disposição de coração. Nós não podemos apoiar as nossas expectativas no que o outro pode fazer. A palavra vai dizer em Salmo 102:2 que servir ao Senhor com alegria. Não dá para você servir ao Pai expectando e desejando ou criando expectativas naquilo que o outro pode fazer. Não dá para servir ao Senhor murmurando, não dá para servir ao Senhor inquieto, dominado pelas circunstâncias, dominados por aquilo que está ao seu redor, por aquilo que você acha ou acredita que tem que fazer. Você precisa servir ao Senhor de inteiro coração e de inteira disposição. E lá em Mateus 6:33-34 vai dizer, mas buscai ao Senhor em primeiro lugar, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que a palavra está dizendo pra gente aqui? Que coisas são essas que vão ser acrescentadas aqui pra gente? Nossa, peraí que meu tablet deu um bugzinho aqui. Bora lá. Que coisas são essas que vão ser acrescentadas pra nós? Cadê? Porque... Eita, calma que eu me perdi. Cadê? Nossa. Bora lá. Cadê? Pronto, achei. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia seu próprio mal. O que a palavra está dizendo aqui? Você não precisa ficar inquieto com as coisas dessa terra, inquieto, ai não, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir? Não! Busque o Senhor em primeiro lugar, busque o reino em primeiro lugar, busque a presença em primeiro lugar. Não porque eu tenho que fazer, não porque eu tenho que construir, não porque eu tenho que... E a gente acaba criando tantas expectações, tanta coisa, que isso vai gerando uma inquietação dentro da gente. A gente já vai saindo daquele lugar de paz, a gente vai saindo daquele lugar de contemplar e de desfrutar da presença para entrar num lugar de inquietação. E Deus não nos chamou para andar nesse lugar de inquietação. E isso gera um alerta em nós. Isso gera um alerta que nós devemos atentar nas nossas vidas. Porque diante da situação de Marta, nós precisamos nos atentar que ao escolher isso, ao escolher essa jornada, isso pode trazer algumas perdas. As nossas escolhas podem gerar algumas perdas para nós. Porque no momento em que Marta escolhe isso, em estar preocupada, em estar inquieta, em querer fazer as coisas, em colocar as expectativas no outro, ela perde. Ela perde de receber de Jesus o que ele estava ensinando. Ela perde de receber a melhor parte. Ela perde de desfrutar do melhor. Porque ela queria entregar. Só que a nossa vida de relacionamento com Deus não é só sobre o que a gente pode entregar a Ele, mas é muito mais do que aquilo que Ele tem para entregar pra gente. Então, ao invés de criar e gerar expectativa naquilo que você pode entregar para Jesus, comece a gerar expectativa naquilo que Ele tem para entregar a você.
Ao invés de gerar expectativa naquilo que você tem a dizer a Jesus e que você quer que ele diga, comece a gerar expectativas naquilo que ele tem para dizer a você. Então, durante esse processo, Marta acaba perdendo a melhor parte, perdendo de desfrutar. E isso se aplica a nós. Quantas das vezes nós estamos com a mente no que precisa ser feito e não desfrutamos da presença? Quantas das vezes nós não conseguimos receber o ensino, pois nosso coração está em estado de inquietação e de irritação? E aí, às vezes, você sai do seu trabalho, você passou o dia, fez tanta coisa, e aí você vai para aquele culto e, ao invés de você realmente estar lá 100% presente para ouvir aquilo que Deus vai falando naquela noite com você, para receber a palavra, você está inquieta. Você está inquieto. Você está, ai meu Deus, eu deixei não sei o que lá no trabalho sem fazer. Ai meu Deus, quando eu chegar em casa eu vou fazer isso, quando eu chegar em casa eu vou fazer aquilo, quando eu chegar em casa tem que olhar o menino, tem que ensinar a lição, tem que. E você vai gerando aquela inquietação, mas você deixa de perder aquilo que está sendo ensinado. Você acaba perdendo a melhor parte, porque você está pensando naquilo que você pode fazer. Ou às vezes você chega até lá, você chega até no culto, você chega até... Não, mas eu tenho que servir aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ei, calma. 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 Não crie expectativas só naquilo que precisa ser feito. Comece a entrar nesse lugar de estar pronto para receber, de estar pronto para ouvir a voz de Jesus, de estar pronto para ser ensinável. Oh, meu Deus, saí do trabalho, tinha tanta coisa, mas não, amanhã eu cuido disso. Agora eu vou receber a palavra. Não, agora eu preciso me aquietar e eu preciso focar naquilo que Deus tem para falar comigo nesse momento, naquilo que Deus tem para me dizer nesse momento. Não foca naquilo que você tinha para fazer, o que você tem para fazer. Tira o seu momento com Deus, mas tira o seu momento 100% com Deus. Porque às vezes a gente tem tirado um tempo de devocional, só que não é um tempo de devocional, é um tempo de irritação, é um tempo de questionamentos, porque a gente vai para o Senhor apenas querendo falar, apenas querendo questionar, apenas querendo dizer, não, porque Ele não fez, não, porque isso, não, porque aquilo. Ei! Tira um tempo para ser ensinável, ou seja, estar pronto para ouvir e ser ensinado a partir daquilo que Deus tem para dizer a você. E aí, a gente vê, né, Jesus chamando a atenção de Marta para o que de fato era necessário. Tá lá em Lucas 10, 41, 42. Jesus chama a atenção dizendo, Marta, Marta. Jesus faz isso para chamar a atenção dela. E ele diz que só uma coisa era necessária. E Maria escolheu essa boa parte. Que parte era essa? Ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. E aí agora a gente vai entender um pouco mais sobre Maria, né? Maria, ela escolheu não se importar com as outras coisas. Ela escolheu estar com Jesus. Ela escolheu aproveitar e desfrutar desse momento. Rapaz, Jesus entrou aqui na minha casa. Foi Marta que trouxe ele, foi Marta que convidou ele, mas ele tá aqui na minha casa. Ele chegou aqui, eu tenho uma oportunidade, um momento de estar com ele, eu tenho uma oportunidade, um momento de ouvir o que ele tem para dizer. Então, eu vou desfrutar desse momento. Maria escolheu desfrutar da presença de Jesus. Maria escolheu desfrutar desse ambiente. Maria escolheu desfrutar daquilo que Jesus tinha a dizer. E estar apta a ouvir e a ser ensinada. Ela colocou o serviço e as outras coisas que precisavam ser feitas em um lugar de secundário, um lugar de não, isso aqui não é prioridade agora. Prioridade é o fato de Jesus estar aqui na minha casa. Então a minha prioridade agora é ouvir o que ele tem para dizer. Então ela parou, sentou aos seus pés para ouvir aquilo que ele tinha a dizer. Para aprender com os ensinos de Jesus. E se apropriou da oportunidade de estar mais próxima dele. Quantas das vezes nós não temos nos apropriado dessa oportunidade? Nós estamos na correria do dia a dia, nós fazemos uma coisa, nós fazemos outra, e nós acabamos perdendo esse momento de intimidade, esse momento de comunhão com Jesus. E Maria desfrutou desse lugar. Maria se colocou num lugar de adoração, Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Sabe, quando a gente fala de pés, a gente está falando de um lugar de fundamento. Maria escolheu estar nesse lugar de fundamento. Quando a gente fala de pés, a gente também está falando de cura, porque as pessoas se lançavam aos pés dele para ser curada. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma mulher que escolheu estar num lugar de adoração, a gente está falando de uma mulher que escolheu estar num lugar de cura, a gente está falando de uma mulher que escolheu estar num lugar de fundamento, a gente está falando de uma mulher que escolheu estar num lugar de entrega, num lugar de confiança. Ela escolheu, ao invés de todas as outras coisas que ela poderia ter para fazer, ela escolheu receber aquilo que ele tinha e podia fazer.
E talvez você às vezes se considere indigna disso. Mas deixa eu te dizer, não é pelo seu sacrifício, por aquilo que você pode entregar, mas é sobre o sacrifício de Jesus e tudo aquilo que ele já fez e garantiu para você. Então, eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas tente não se esforçar para você ser digna de receber e tente só receber aquilo que ele já fez por você. Tente só desfrutar daquilo que já está pronto, daquilo que já é real, daquilo que Jesus já adquiriu como direito para a sua vida. Amém? E lá em Salmos 99:5 vai dizer, então o Senhor nosso Deus, então o Senhor, eita glória, exaltem ao Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado dos seus pés, o Senhor é santo. Em Jó 23:11 vai dizer, os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei, escondi no íntimo do meu coração as palavras da sua boca. Olha o que Jó está dizendo, eu guardei, eu segui os seus caminhos, eu estive diante dos seus passos. Então, entre qualquer outro caminho que você possa seguir, há um caminho perfeito, há um lugar perfeito que é seguir as pisaduras que Jesus já pisou. Ei, Jesus, sabe quando você está numa praia e tem aquela imensidão de areia, né? Mas quando alguém caminha por ali, fica as marcas da pisada dessa pessoa. E o que eu estou dizendo que a palavra quer dizer? Ao invés de querer trilhar um novo caminho que você não sabe onde vai dar, vai pelo caminho que já está pronto, só pisa nas pisadas que já estão marcadas por Jesus e segue esse caminho, que vai ser um caminho perfeito. E isso nos atenta para a experiência de Maria. Maria escolheu ter essa experiência com Jesus. Maria escolheu receber o melhor que Jesus tinha para entregar naquele momento. Ela escolheu ser ensinável. E eu queria que nesse momento você avaliasse a sua vida. Será que você tem tido mais de Marta? Será que você tem tido mais de Maria? O que nós temos tentado entregar ao Senhor nos nossos dias e como nós temos estado diante dele? Como é que você tem servido ao Senhor? Como é que você também tem estado no seu momento de estar com o Senhor para ouvir e receber dele? Será que você tem querido mais dar e entregar e servir? Ou será que você também tem tirado esse tempo para receber? Para ser ensinável? Para crescer em entendimento e graça? E em Filipenses 4, do 6 ao 7 vai dizer, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos guardar o nosso coração e a nossa mente de toda inquietação. Não fique preocupado com coisa alguma. Não se inquiete o seu coração com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida. Antes entregue isso ao Senhor. Olha o que a palavra está dizendo. Pela oração, pela súplica e por ações de graça. Ai, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não sei por onde começar. Ai, minha vida está tão agitada, tão corrida. Meu Deus, eu tenho tantas tarefas, tantas coisas. Ei, entregue ao Senhor. Pela oração, pela súplica e através de ações de graça. Ai, não sei como resolver. Ora. Ai, Senhor, eu tô passando por isso. Suplica ao Pai. Ai, eu não sei como lidar. Ai, meu Deus, eu estava esperando por algo. Rende graças. Rende graças. Seja grato a Deus. Tenha um coração disponível para ser ensinado. Não se atemorize, não se entregue às preocupações dessa vida. E por último, eu queria te dizer que o seu coração precisa estar guardado em Deus, para que você não seja roubado pelas circunstâncias e pelos momentos passageiros. Então, se tem uma lição que nós precisamos aprender aqui com Maria e com Marta é, primeiro, tenha a disposição de Marta para servir ao Senhor. Mas não tenha a inquietação de Marta em querer apenas entregar aquilo que você acha que podia fazer ao Senhor. E tenha a disposição de Maria para se colocar aos pés do Senhor e ser ensinada pelo Senhor. E receber do Senhor. Entenda, a nossa vida, ela muitas das vezes oscila. Tem momentos que a gente vai estar aqui, não, eu quero me lançar, eu quero... Mas tem momentos que não, e para isso nós precisamos aprender uma coisa chamada disciplina. Nem todo dia você vai querer orar, nem todo dia você vai querer meditar. Mas ainda que você não queira, faça. Ainda que a sua alma não queira, faça.
se dedique, esteja diante da presença, esteja diante do Senhor. E isso também para o serviço, nem todo dia você vai estar com o coração disponível, querendo servir, querendo fazer, mas também tenha disposição de fazer, mas também tenha disposição de se colocar, de ajudar, de ser mão para alguém. Mas só não se permita entrar em um extremo e nem em outro. Tenha a disposição para receber o Jesus em sua casa, em sua vida. Mas também tenha a disposição para receber e ouvir o ensino dele e as direções dele para você, amém? Eu espero que esse devocional tenha abençoado a sua vida, que tenha sido luz de Deus para você. Se você gostou, deixe o seu comentário aqui, curte, se inscreve no canal e até a próxima.